Angola, 1961. A vila do Ambriz, importante porto de mar, a 200 km a norte de Luanda, resistira durante 4 meses ao assalto dos terroristas. Dali haviam partido as primeiras incursões das nossas forças aos redutos inimigos que protegiam Nambuangongo. Informações de todo o género, documentos, mapas, estimativas quanto ao potencial do inimigo haviam sido recolhidos e analisados. E no dia 25 de julho, a ofensiva geral a partir de Ambriz foi lançada. A Operação Viriato abria assim uma nova frente. As ordens precisas do Centro de Operações número 3, sob o comando do então Coronel Ribeiro de Carvalho, indicavam como indispensável a ocupação a todo custo das povoações de Zala e Nambuangongo. Elas representavam as principais posições estratégicas da chamada República Socialista de Nambuangongo e eram os redutos julgados inexpugnáveis de toda a organização militar e logística do inimigo. A reportagem do telejornal seguiu integrada num pelotão dos Dragões de Angola, os Dragões Verdes, que ao fim da tarde se enquadrava no Esquadrão de Cavalaria número 149, sob o comando do capitão Rui Coelho Abrantes. Ficava assim constituído de cerca de 250 homens o efetivo da coluna atacante. Às primeiras horas do dia 28 de julho, já em Quimbunde, a 80 km do Ambriz, um pelotão de reconhecimento sofreu um encarniçado e rápido ataque. Ficaram feridos 2 soldados, mas o inimigo foi localizado e o esquadrão pôde reagir com êxito. No acampamento, os feridos são socorridos pelo médico, alferes miliciano Alves Pimenta. Estes homens foram alvejados ainda dentro das viaturas, sem que pudessem tomar qualquer posição de combate. O ataque veio realçar uma característica destas operações tão valentemente enfrentada pelos nossos soldados. Não é possível flagelar o inimigo sem sofrer primeiramente alguns reveses. Para tentar localizar os atiradores inimigos, é necessário aguentar o seu fogo e sofrer as primeiras baixas do combate. Os tiros, sempre certeiros, partem do capim, do emaranhado da floresta ou do cimo das árvores. A reação eficaz dos nossos soldados contra esta inferioridade tática, dramática por vezes, necessitou de uma preparação psicológica especial que os homens do Esquadrão 149 haviam de possuir mais tarde em alto grau. Pouco depois, a coluna punha-se em movimento. Nela integravam-se um pelotão de dragões sob o comando do alferes Barão da Cunha, um pelotão de engenharia comandado pelo alferes miliciano Marcos Fernandes, um pelotão de artilharia do alferes Almeida Costa e uma secção de morteiros do Forreal miliciano Alcubia, Portugal. Após alguns quilómetros andados em região intensamente arborizada, o esquadrão é de novo alvejado com um fogo muito vivo na frente. A aviação de reconhecimento surgiu pela primeira vez. O Brossard largou uma missiva com as conclusões da sua observação. Iniciava-se aqui o apoio da Força Aérea, que durante todo o caminho ao longo dos 16 dias de marcha se evidenciou como um elemento decisivo na progressão da coluna. Já na região de Quimbunda, onde os documentos apreendidos revelavam a existência de um quartel da UPA, encontrou-se grande número de abatizes a impedir a marcha. O pelotão de engenharia iniciou a sua tarefa plena de dificuldades e de dureza. Ao longo dos dias, sem descanso, expondo-se com valentia ímpar ao fogo dos bandoleiros, eles empunhavam a rudimentar ferramenta com que abriam caminho. Os engenhos blindados dos Dragões Verdes intervieram onde lhes foi possível a manobra. No entanto, as picadas foram desobstruídas quase sempre à força de braço, num dispêndio de energias que esgotava em poucas horas os homens mais robustos. A rapidez na desobstrução era essencial para a defesa da coluna. Sempre abatidas em locais favoráveis à emboscada, as árvores atravessadas no caminho pretendiam obrigar a coluna a sujeitar-se a um plano de ataque.
enquanto que os seus camaradas imobilizados dissuadiam o inimigo do assalto, mantendo o fogo de todas as armas, a engenharia esgotava-se no afã frenético de desimpedir o caminho. E já da noite, o quartel de Quimbunda foi destruído. No dia 29 de manhã, o esquadrão recuperou forças. Uma pausa que o dispêndio de energia na jornada anterior justificava. O comando sentia-se satisfeito com a ação dos seus homens. Os soldados haviam reagido bem às agruras e às emoções de 4 dias de luta. O esquadrão 149 expulsava-se já com uma unidade combatente de grande agressividade e eficiência. Unidos à volta dos oficiais, que com eles viviam, sofriam e lutavam, dando-lhes o seu exemplo, os soldados mantinham o moral elevado. Os feridos mais atingidos foram evacuados. Durante toda a progressão e à custa de enorme esforço, porque duplicavam os embates com o inimigo, o esquadrão manteve sempre o contacto com a retaguarda distante. O correio, enviado de Luanda para o Ambriz, chegou por vezes junto dos combatentes. Nada poderia substituir aqueles momentos de união espiritual com a mãe pátria. No dia seguinte, pela primeira vez desde o início da campanha, a artilharia entrou em ação. A secção de morteiros de 8 e 1 bateu também os objetivos assinalados pela Força Aérea. 2 pelotões apiados iniciaram depois o reconhecimento das zonas batidas pelo fogo das armas pesadas, assegurando-se do possível êxito obtido e recolhendo elementos para a futura progressão. A artilharia não só produziu assinalável efeito psicológico no inimigo, mas também permitiu flagelar as suas concentrações assinaladas pela Força Aérea ao longo de todo o itinerário. No regresso ao acampamento, os repórteres puderam registrar a evacuação de mais um ferido para a retaguarda. Em manobras fora do acampamento, este condutor foi alvejado com um tiro de canhangulo, arma de fogo rudimentar, mas de terríveis efeitos. E a progressão continuou nesse dia, muito lentamente. No dia 1 de agosto, iniciou-se a marcha para a região de Bela Vista. À saída do acampamento, um dos cozinheiros do esquadrão, elemento precioso a quem os repórteres muito ficaram vendo, fez explodir uma mina do dispositivo de defesa noturno. Não sendo grave o seu estado, o tratamento foi feito em plena progressão na viatura onde seguia a equipa do telejornal. O andamento na região da Bela Vista foi de início mais rápido. As anteriores e sucessivas operações de preparação do avanço tinham resultado. O inimigo desorganizara-se. No entanto, a vigilância não afrouxou. Os homens haviam adquirido já uma surpreendente capacidade de reação. Sabiam por experiência própria que continuavam a ser vigiados e que o inimigo só esperava a melhor oportunidade para os fuzilar à queima-roupa.
Logo após uma senzala destruída, a coluna foi atacada. Da reação imediata de todas as armas ligeiras a vomitarem fogo para os locais de onde partir o ataque, ficou a dever-se o facto de o esquadrão ter registado na altura um único ferido. Verdadeiros veteranos começavam a surgir. O ferido foi socorrido debaixo de fogo intenso. Uma secção de atiradores protegeu o camarada fora de combate e garantiu ao médico e aos repórteres o desempenho das suas funções. O repórter Serras Fernandes descansa uns momentos depois de ter registado as cenas anteriores, mas em breve retoma o seu lugar na coluna que se põe em marcha para a fazenda do Matombe. Ao princípio da noite, foi localizado um acampamento da UPA. Evidenciando vestígios de debandada recente, o acampamento foi destruído e recolheu-se grande número de documentos de importância decisiva para aquilatar das forças inimigas que se opunham à coluna. Ao romper do dia foi completado o croquis do itinerário e referenciados nele os principais objetivos a flagelar. Sobrevoando a coluna durante largo tempo, um bimotor da Força Aérea enviou ao esquadrão uma mensagem assinada pelo Ministro do Exército, General Mário Silva, elogiando o comportamento da coluna e desejando-lhe êxitos futuros. Aquele membro do governo teve a oportunidade de observar toda a região onde se desenvolvia a Operação Viriato. Ainda na manhã do mesmo dia, a coluna atingiu sem novidade a fazenda Matombe, completamente destruída pela fúria odienta das hordas terroristas. Casas, plantações, material agrícola, tudo se encontrava inutilizado. O colono António Ribeiro, proprietário do Matombe, não disfarçou as lágrimas do desespero. Ele foi um dos civis que acompanhou a coluna com grande entusiasmo desde o primeiro dia. Batendo-se como um valente nas situações difíceis, mereceu a admiração de todos. E por lá ficou, na região do Matombe, servindo de guia às colunas militares, enquanto não pôde regressar à sua atividade normal. Desistir nunca, afirmava o António Ribeiro. O esforço realizado, as emoções sofridas e a alimentação necessariamente deficiente provocaram um estado de fadiga geral. O comando permitiu um descanso. Os soldados dessedentaram-se e recolheram uma reconfortante reserva de água tornada potável. No acampamento, o bom humor surge de novo, resultante do elevado moral dos combatentes. O corte total do cabelo, decisão drástica de um sargento de artilharia, veio dar ocasião a comentários jocosos de toda a unidade. No dia 2 de agosto, a coluna, com o apoio da observação aérea, iniciou uma irresistível arrancada que iria culminar com a ocupação de Zala, um dos objetivos determinados pelo comando do setor número 3. Foi a mais dura fase da operação. Logo à saída de Matombe, a coluna foi obrigada a parar. À frente, a oposição do inimigo fazia-se sentir cada vez mais violenta e encarniçada. Um soldado caiu ferido no peito. Após ligeira pausa, os homens arrancaram de novo, irresistivelmente, passando ao lado do camarada exangue, que lhes abrira o caminho à custa do seu sacrifício. Nambuangongo, nome difícil de pronunciar, um objetivo como tantos outros, simplesmente um reduto do inimigo. Mas 10 dias de luta pela conquista desse objetivo tinham transformado a palavra difícil em verdadeira obsessão. Nambuangongo, objetivo Nambuangongo. Os homens juravam atingir. O sacrifício não contava. O comando decidiu imprimir maior ímpeto à ofensiva.
A agressividade crescente do esquadrão assim o impunha. Decidiu-se iniciar a progressão noturna. Pela primeira vez nesta campanha, uma unidade avançou de noite surpreendendo o inimigo. Registou-se mais uma vitória psicológica que atingiu duramente o moral dos bandoleiros. A 2 de agosto, a progressão não parou. Durante as 23 horas seguintes, o ímpeto foi tal que o esquadrão, embora esgotado, chegou a 30 km de Zala. Senhores espectadores, a equipa de telejornal está a 80 km de Nambuangongo, integrada numa coluna do Esquadrão de Cavalaria 149. Vamos ouvir algumas palavras do Sr. Capitão Abrantes, comandante desta unidade. Sr. Capitão, algumas palavras para os nossos espectadores. Em primeiro lugar, desejo cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e compreendem perfeitamente qual a missão que desempenhamos nesta luta. Em segundo lugar, admiro imenso o Sr. Neves da Costa e todos aqueles que os acompanham, inclusivamente os civis, que nos têm vindo a facilitar imensamente o cumprimento de uma missão que nos agrada bastante. Apesar de difícil, apesar de pretenderem que um esquadrão só resolva os problemas de uma área tão extensa, sem dúvida, à custa de elementos que nos foram concedidos, quer de artilharia, quer de engenharia, infantaria, morteiros, etc., foi constituída uma coluna que tenho o prazer de comandar, de gente que vai dirigida diretamente a Nambuangongo, que sabemos bem, havemos de aí içar uma bandeira portuguesa. Não sabemos precisamente o tempo que vamos demorar, todavia os esforços no sentido de conseguir o mais rapidamente possível galgar estes últimos quilómetros, já nos faltam menos de metade que aqueles que progredimos, e apesar de todas a quantidade de paus que nos são postos, de abatizes que existem na estrada, arranjaremos o processo de, se não pudermos progredir por estrada à custa das viaturas, iremos a pé e chegaremos lá com certeza. Desejo fazer uma referência muito especial àqueles civis que em Ambris se comprometeram e se ofereceram para nos acompanhar, de tal maneira que nos foi possível realizar um croquis de toda a zona por onde devemos progredir e temos a ideia precisa de quais as localizações, as dificuldades e quais as zonas de progressão mais fáceis. Mais ainda, eu estou satisfeitíssimo porque nesta data já nos é possível saber precisamente a localização de todos os quartéis da UPA, que inclusivamente o meu esquadrão já teve a honra de apanhar 3 e sabemos ainda que vamos apanhar mais e desta maneira resolveremos, atuando sobre os fulcros, todos os problemas que devemos conseguir ter para terminar esta campanha. Premiando a atividade dos pelotões de reconhecimento em plena mata, mais informações foram recolhidas sobre a organização terrorista. Casamatas, dormitórios e armazéns que constituíam alojamentos da UPA foram incendiados. A coluna continua a progressão noturna depois de breve descanso para uma refeição ligeira de rações de combate. Ao alvorecer, a desobstrução do caminho começou a processar-se em ritmo mais veloz. Foram lançadas secções de atiradores no mato a flagelar senzalas próximas da estrada, indicadas pela Força Aérea como possíveis núcleos terroristas. Entretanto, aos homens da engenharia completamente esgotados foi imposto o descanso. Eles revezavam-se desde há horas, mãos em sangue. Os seus camaradas substituíram-nos. Uma determinação verdadeiramente heroica de progredir a todo custo dominava a coluna.
senhores espectadores, a coluna parou de novo porque no meio da estrada foram encontrados troncos de árvore. Vamos aqui falar com este nosso soldado. Ouça você, quantos troncos de árvore você encontrou na estrada? 6 troncos de árvores. As bermas da estrada, entretanto, continuam a ser batidas pelo fogo. Uma das secções lançadas em reconhecimento de proteção avistou o inimigo, que debandou rapidamente, embora perseguido pelo fogo das armas automáticas. O pelotão da frente detectou uma tentativa de envolvimento e deu o alarme para a retaguarda. Momentos de expectativa. O assalto seria com dignamente recebido. Mas o inimigo não atacou. A algumas centenas de metros adiante, a coluna parou. A impedir o avanço, uma vala aberta na estrada de alguns metros de profundidade. Na berma da estrada, à direita da coluna, uma série de trincheiras individuais meticulosamente construídas, todas elas com itinerário de fuga para a floresta. O inimigo preparara com excepcional cuidado uma emboscada à coluna em terreno estrategicamente ideal para que a sua ação pudesse constituir um êxito retumbante. Não aproveitou o seu trabalho. Mais uma vez, a tática adotada pelo comando deu excelentes resultados. Velocidade no avanço, flagelação das matas pelas armas pesadas a alguns quilómetros para o interior. Incursões de atiradores em movimento envolvente, apertando em tenaz a frente da coluna em progressão. À custa de muito trabalho, as viaturas iniciaram a passagem de um pequeno ribeiro onde a tropa se refrescou. Logo depois do curso de água, surgiram enormes abatizes a interromper a estrada. Eram imbondeiros atravessados no caminho. O esquadrão, na impossibilidade de remover tais obstáculos, foi obrigado a contorná-los, abrindo uma nova picada na floresta. Tudo sucedeu repentinamente. Eram 15 horas do dia 3 de agosto. O inimigo atacou a 6 km de sala. Ao longo de algumas centenas de metros, a coluna foi alvo do fogo intenso do inimigo. Os homens dos primeiros pelotões foram alvejados por atiradores que disparavam do cimo das árvores. A reação foi violenta, como sempre. À frente dos seus homens, comandando o contra-ataque, foi atingido gravemente no pescoço o segundo sargento de cavalaria, Manuel de Sousa. Comandava a primeira secção que se lançara na frente.
O nosso operador, Serras Fernandes, acompanhava-o e registou no filme os seus últimos momentos de vida. Debaixo do fogo, o ferido foi ainda socorrido pelos companheiros e pelo médico. Mas pouco depois, Manuel de Sousa morria. Dera aos seus homens o exemplo da mais indómita bravura frente ao inimigo. Calma e friamente, sempre os conduzia no bom combate. E no bom combate cairiam mais tarde, para sempre, alguns dos seus homens, dominados pelo exemplo de herói do chefe morto pela pátria. O inimigo foi obrigado a debandar. A artilharia explorou o sucesso bombardeando os possíveis itinerários de fuga, cortando-lhe a retirada. Após o combate, aos soldados extenuados pelo esforço dispendido foi ordenada a preparação dos habituais meios de defesa e a unidade bivacou. A aeronáutica, mais uma vez, veio apoiá-los. Enormes aviões do tipo Nor-Atlas lançaram víveres, agasalhos e calçado. A pouco mais de 1 quilómetro de Quimazang, referenciado anteriormente como um dos pontos de apoio logístico do inimigo, passou-se a noite de 3 para 4 de agosto. Às primeiras horas da manhã, o acampamento foi alvejado com rajadas de metralhadora. 2 pelotões saíram imediatamente para bater as matas circunvizinhas. A nossa reportagem acompanhou um deles. Vislumbravam os primeiros indícios da reação do inimigo à derrota do dia anterior. Cientes da tática adversa, chamar os nossos efetivos para o interior da floresta, os soldados procuravam o inimigo com a valentia e a agressividade habituais. A peito descoberto, arrancaram em assalto até ao cimo da colina que dominava o acampamento. O inimigo furtou-se ao combate e debandou. Senhores espectadores, estamos na região de Zala, hoje domingo, dia 6 de agosto. Estamos na região de Zala, a 2 km do posto administrativo. Estamos prontos a continuar a marcha e a ocupar essa povoação. Há momentos, um pelotão de cavalaria foi em reconhecimento e foi de novo atacada. Foi atacada a coluna e teve 2 feridos, felizmente ligeiros. Vamos conversar aqui com o soldado 169, um dos feridos, o popular Moraria. Moraria, 169. Você vai falar para a Rádio Televisão Portuguesa. Foi apanhado um bocado assim de surpresa. No entanto, conte-nos como foi, faça favor. Eu ia na viatura e soltei para baixo da viatura, para a beira da estrada. E quando fui, então, atingido por um tiro de canhangulo. Foi canhangulo, com certeza? Foi, sim, senhora. Então foram uns estilhaços. Feriu aí no nariz e nas costas ainda. E nas costas e no braço. E furou-me o cantil e feriu também um colega meu no nariz. Cortaram a ponta do nariz. Você está bem disposto? Eu estou sempre bem disposto. Bem disposto? Sempre, e pronto. E disposto para ir para a frente também. Muito bem, sim senhor. O doutor, quer dizer qualquer coisa para a televisão? Sim senhor. Estes 2 feridos são mais 2 homens a juntar aos bastantes que já temos. Andam à volta de 16 ou 18. Felizmente feridos sem gravidade. Aos quais tem prestado, dentro do possível, os primeiros socorros, desinfetando, retirando os estilhaços. Todos, de uma maneira geral, são feridos sem gravidade, alguns dos quais foi necessário evacuar, mas não há nenhum em perigo de vida. Muito obrigado, Sr. Doutor. No dia 7 de agosto, manhã cedo, o Esquadrão de Cavalaria 149, refeito de tantos dias de luta extenuante, lançou o ataque a Zala. Com emoção, a coluna ultrapassou o local onde o sargento Manuel de Sousa foi morto. Aí, o inimigo flagelou as viaturas, mas sem convicção. Depois de uns momentos de vigilância, continuou o avanço. As primeiras ruínas da localidade destruída ficaram para trás. Atingiu-se uma encruzilhada da estrada.
A coluna dividiu-se. Um pelotão foi ocupar o posto administrativo de Zala. Os outros acamparam no planalto que domina Quimazanga. Os bandoleiros já não ofereceram qualquer resistência. Os indícios da sua organização militar desapareceram. Os morteiros ainda abriram fogo contra uma senzala que incendiaram. Zala é a sede administrativa e tem como chefe José Guimarães, que acompanhou a ofensiva desde a Vila do Ambriz. Localiza-se numa depressão entre elevações pronunciadas e é constituída pelas casas do posto administrativo. Centro de uma região com bastante população negra e com inúmeras fazendas de café e algumas de palmar, foi destruída selvaticamente. Quase toda a população branca e mestiça sucumbiu à fúria assassina dos terroristas em março de 1961. O esquadrão formou em frente daquelas ruínas enegrecidas que representavam um sofrimento horrível e selvageria enorme. A cerimónia significava o começo da pacificação, o regresso à ordem, à normalidade. O capitão Rui Coelho Abrantes dirigiu palavras entusiásticas aos soldados. Disse o comandante do esquadrão: devemos esta vitória aos nossos camaradas caídos em combate. Nós seguimos simplesmente o seu alto exemplo de bons portugueses e de bons soldados. Os soldados regressam. Nas suas feições refletiam-se a satisfação e o orgulho. Estava finalmente desimpedido o caminho para a última arrancada. Nambuangongo encontrava-se a 40 quilómetros. Em magníficas condições defensivas, o acampamento viveu algumas horas de intensa preparação para o assalto final. A construção de uma rudimentar pista de aterragem de 50 metros ocupou os soldados até ao meio da tarde. Aviões de reconhecimento prontificaram-se a descer no planalto e a remuniciar os efetivos da coluna. E ao fim daquela tarde, com arrojo e perícia característico dos pilotos da Força Aérea, um Dornier descia no planalto. O entusiasmo foi delirante. Os ocupantes do pequeno aparelho foram aclamados. A bordo veio o comandante dos Dragões de Luanda e 3 cunhetas de munições. Minutos depois, numa dramática reunião de oficiais, ficou decidida a marcha para Nambuangongo. Às 13 horas do dia 8 de agosto, a artilharia iniciou o bombardeamento do itinerário, a última fase da operação. Lentamente, mas sem qualquer hesitação, a coluna marchou para o objetivo final. Foi uma sortida audaz, só possível de concretizar a um comando que deposita confiança absoluta em si e nos seus homens, que os considera aptos a acompanhá-lo na audácia, porque sempre lhes incutiu o espírito dos grandes cometimentos. Nambuangongo encontrava-se a 6 quilómetros quando se atravessou a Vau o rio Uembia, numa carga violenta, desesperada. Nas 41 horas de luta contra dificuldades sem número, numa zona infestada pelo inimigo, abrindo caminho durante o dia e durante a noite, não houve um momento de descanso. E quando surgiram as primeiras casas de Nambuangongo, os homens do esquadrão estavam completamente esgotados.
Eram 9 horas do dia 10 de agosto. Os homens do Batalhão de Infantaria 96, que ali chegaram horas antes, receberam o esquadrão de maneira delirante. Os dois comandantes, o tenente-coronel Massanita e o capitão Abrantes, abraçam-se. É a alegria da vitória. Em Nambuangongo, o primeiro a fazer a barba foi o nosso repórter, Serras Fernandes. O Sr. Tenente-Coronel Massanita, como nós já dissemos, é o comandante do Batalhão 96 que ocupou tão valentemente Nambuangongo ontem ao fim da tarde. Sr. Tenente-Coronel, algumas palavras para os nossos espectadores que esperam com tanta expectativa o que nos poderá dizer. Neste momento de certa emoção, é que ainda lembramos os momentos vividos na última arrancada para Nambuangongo, eu dirijo-me a todos os bons portugueses da metrópole, das ilhas adjacentes e das províncias do ultramar, para que todos juntem os seus esforços no sentido de que todos lutem como têm lutado os meus bravos, que mercê do esforço extraordinário, da abnegação, de espírito de sacrifício e de valentia mostrada em todos os momentos, têm levantado bem alto o nome de Portugal. Nós viemos para cá, caloiros, mas as circunstâncias de cá ensinaram-nos a combater. E de facto, os meus rapazes têm dado provas bastantes de que têm sabido combater, e de tal forma que em todas as ações em que eles entraram, temos afirmado bem alto o nome de Portugal. Os nossos antepassados deixaram-nos uma herança. Portanto, cabe a nós deixar também aos nossos filhos e aos nossos netos a mesma herança. Portanto, desejamos que Angola, onde graças ao terrorismo, que ela seja pacificada com o esforço de todos, para que tenhamos o prazer de deixar aos nossos filhos e aos nossos netos uma Angola bem portuguesa. Para isso, repito, peço o esforço conjunto de todas as forças da nação, para que assim consigamos, num espaço de tempo que eu espero seja bem curto, que Angola volte a reinar a paz e que Angola continue a ser portuguesa e bem portuguesa. Não temos regateado esforços nem sacrifícios. Portanto, é necessário que todos os outros não regateiem os seus esforços e os seus sacrifícios, para que o objetivo final seja absolutamente conseguido. Quero neste momento fazer justiça à aeronáutica que tanto colaborou conosco na conquista deste objetivo. Quero também, não deixo de tecer os meus louvores e elogios ao comandante da coluna, que chegou
horas depois de mim, porque nós chegámos no dia 9 às 5h45 e eles chegaram hoje às 9h15. Portanto, eu sei que eles quando aqui chegaram quase não tinham energias para se manter de pé. Nós também aqui chegamos sem energias quase, mas eu vi nas lágrimas dos meus soldados, num sorriso de satisfação, numas expressões de rosto, onde havia lágrimas e sentimento, o prazer extraordinário do objetivo conquistado. E ainda foi com emoção que nós aqui à chegada, quando o pelotão da vanguarda se punha em linha, eu vinha com eles e chegámos a Nambangongo, vimos a imagem, coisa milagrosa, do coração de Maria, aqui absolutamente intacto. Isso parece que é um bom augúrio para o batalhão. Depois, a bandeira nacional foi içada em Nambangongo. Atada num pesado cano de chumbo e erguida custosamente por um soldado, à medida que o toque de continência progredia, a bandeira ficou hasteada junto da cruz da igreja e a ala fixa com arames. Esta é a história da grande arrancada. Esta é a geração que se consagrou a si mesma como a melhor do seu tempo.